Futebol é paixão, é amor à camisa, mas também é traição. E quando o jogador resolve trocar de lado, principalmente por rival, a dor é quase pessoal. A torcida se sente enganada, o craque vira vilão e o clima pega fogo. Alguns casos são até pesados que até hoje rendem discussão, briga e, claro, muita cornetada. Hoje a gente vai relembrar 7 traições imperdoáveis da história do futebol. Tem jogador que foi de ídolo a inimigo em questão de horas. Se existe um manual de como se tornar uma persona não grata, em segundos, Luís Figo escreveu cada capítulo. Em 2000, ele era simplesmente o dono do Barcelona, ídolo, craque, querido pela torcida, só que aí veio Florentino Pérez com uma mala de dinheiro e a promessa de fazer dele o centro do projeto dos Galácticos. E Figo não pensou duas vezes. E sabe qual que foi o resultado? O cara atravessou a fronteira mais proibida do futebol, Barça pro Real Madrid. E até hoje é lembrado como a maior traição do esporte. Para você ter uma ideia, no primeiro reencontro no Camp Nou, torcedores estavam tão revoltados que jogaram de tudo no campo. Moedas, isqueiros, garrafas e até uma cabeça de porco foi parar do lado dele na cobrança de escanteio. Ou seja, Figo conseguiu o improvável, ser lembrado eternamente como craque, mas também como o maior Judas da história do futebol. E convenhamos, não é todo mundo que consegue essa façanha. Agora imagina a cena, o capitão do seu time, formado na base, símbolo de lealdade, acorda um belo dia e assina com o maior rival da cidade. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Sol Campbell. Ele fez isso em 2001, ele era o orgulho do Tottenham, mas quando acabou o contrato, desapareceu e reapareceu do outro lado vestindo a camisa do Arsenal. A torcida dos Spurs não acreditou. Foi um choque total, e não era só trocar de clube, era trocar de um lado de uma das rivalidades mais quentes da Inglaterra. Qual foi o resultado? Campbell ganhou até o apelido de Judas. Cada vez que ele pisava em White Hart Lane, depois disso, parecia que tinha levado metade do inferno junto. E sabe qual que é o mais engraçado? No Arsenal, ele foi campeão, levantou taça, entrou pros Invencíveis, que é o time que ganhou invicto a Premier League, e ainda assim, os torcedores do Tottenham, nada disso importa. Para eles, Campbell nunca vai ser lembrado como craque, só como a maior traição da história do clube. E já que a gente falou de jogador sendo chamado de Judas, bora seguir no clima de traições em Londres. Porque se Campbell virou vilão no Tottenham, o Arsenal também tem sua cicatriz. O nome dela é Ashley Cole, lateral da base, titular absoluto, campeão invicto. Parecia casamento perfeito. Só que em 2006, Cole decidiu trocar o carinho da torcida por algo um pouco mais lucrativo. Diz a lenda que ele quase bateu o carro quando ouviu a proposta salarial do Chelsea. E olha que antes disso já tinha se encontrado às escondidas com os dirigentes dos Blues, o que rendeu até multa por aliciamento. E quando a transferência se confirmou, o apelido veio rápido. Ashley Cole. No Arsenal virou persona não grata. No Chelsea colecionou títulos. E no meio disso tudo, a lição é clara. O amor à camisa é lindo, mas no fim das contas, quem paga melhor sempre leva. E já que a gente falou que no futebol quem paga melhor sempre leva, ninguém levou isso tão a sério quanto Carlos Tevez. O argentino era peça importante do Manchester United, ídolo da torcida, parceiro de ataque de Rooney e de Cristiano Ronaldo. Mas aí apareceu um novo rico da cidade, o Manchester City, cheio de petrodólares, e a história virou novela. Tevez recusou renovar com o United e atravessou a rua direto pro rival. Só isso já era motivo para uma novela mexicana, mas o City ainda decidiu botar mais lenha na fogueira com aquele outdoor gigantesco no centro da cidade. Welcome to Manchester, com o rosto de Tevez estampado. E sabe qual foi o resultado? Virou um dos episódios mais polêmicos da Premier League. Para a torcida do United, tinha uma facada nas costas. Para o City, símbolo da virada de patamar. E para o Tevez, bom, além de craque, virou também um dos maiores mercenários de Manchester. Um título curioso, mas que ele parece ter aceitado de boa. Sem Manchester, o outdoor já foi suficiente para incendiar a cidade. Na Itália, nem precisava de cartaz. Bastava Roberto Baggio trocar a camisa roxa da Fiorentina pelo preto e branco da Juventus em 1990. Florença inteira entrar em chamas. Baggio era simplesmente o ídolo máximo da Fiorentina. O craque carregava o time, mas quando a Juve apareceu com a proposta, não teve jeito. Ele aceitou. E o que parecia só mais uma transferência virou praticamente uma guerra civil. Teve protesto pesado nas ruas, confusão e até ataque à sede do clube. O mais simbólico, no primeiro jogo contra a Fiorentina, Baggio se recusou a bater um pênalti pela Juventus e ainda pegou um cachecol da viola jogado pela torcida. Mas claro, isso não diminuiu a raiva. Para a Fiorentina, a mensagem era simples. O maior ídolo tinha virado o maior traidor. E esse rótulo ficou para sempre. Se na Itália, os anos 90 foram marcados pela saída de Baggio, na Alemanha, quem ficou com a cicatriz foi o Borussia Dortmund. E o nome dele
é Mário Götze. O garoto era a joia da base, símbolo de um Dortmund jovem, ousado, que tinha acabado de chegar à final da Champions. Mas aí, na véspera do jogo mais importante da história recente do clube, bomba! A notícia que Götze tinha fechado o contrato com o Bayern de Munique. A sensação para os torcedores foi de pura traição. E não era só perder o craque por rival. Era perder justamente para o gigante que já dominava tudo. Foi como se o Dortmund tivesse levado um soco no estômago antes da final. No Bayern, Götze até viveu momentos importantes como o gol do título da Copa de 2014 pela Alemanha, mas em Dortmund, até hoje, o carinho virou rancor e aquela velha história, tem cicatriz que não cicatriza nunca. E se trocar de lado já é polêmico, imagina virar praticamente um mochilão da traição. Esse foi Bengalas. O francês conseguiu a proeza de jogar nos 3 grandes rivais de Londres, Chelsea, Arsenal e Tottenham. É quase como se ele tivesse um carimbo de inimigo em cada torcida da capital. Ele começou no Chelsea, mas depois foi parar no Arsenal, envolvido na troca que levou Ashley Cole para os Blues. Já foi o suficiente para a torcida azul detestar. Só que não parou por aí. Alguns anos depois, ele ainda assinou com o Tottenham. Aí pronto, fechou a trinca do ódio. Qual foi o resultado disso? Gallas nunca foi considerado um traidor de um time só. Ele virou o traidor oficial de Londres inteira. Olha, tem que ter talento para ser vaiado por 3 torcidas rivais diferentes. E se o prêmio fosse maior colecionador de inimigos, ele levava fácil.